todos, bom dia. Estamos começando mais uma live dominical aqui direto de Caxambu. Muito obrigado pela presença de Shila Gurudeva e vamos começar com duas perguntas em uma. Essa pergunta que é famosa. O Deus do Hare Krishna é o mesmo Deus de todas as outras religiões, só que com nome diferente, e se relaciona com Bhakti Yoga, é uma religião, seita, doutrina ou filosofia de vida? Hare Krishna. Bom, Krishna é Deus, né? Na realidade é um nome de Deus, o nome que mais pode representar Deus, né? Porque Krish significa aquele que atrai e Na significa aquele que te dá bem-aventurança. Então Deus ele tem muitos nomes, né? A gente entende isso, né? Mas Krishna é o nome principal de Deus, né? Krishna Stu Bhagavan Swayam, ou seja, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então Krishna é a forma original de Deus. Então, se a gente entende que Deus ele tem muitas manifestações, ele se manifesta, ele tem muitos nomes, né? Entretanto, Krishna é o nome principal. Então, por exemplo, tem Narayana também é uma forma, né? De Deus, né? Tem Alá, Buda, Jeová, tudo isso são nomes relacionados, são aspectos divinos, né? Entretanto, Krishna é o aspecto primordial, assim, ele é o aspecto central, né? De Krishna, todas essas manifestações, né, que são os avataras, as encarnações, enfim, isso surge de Krishna. E Bhakti Yoga é a nossa, é uma religião, na realidade, né? Uma religião. É o Sanatana Dharma, é a religião eterna da alma, né? O Bhakti. Quer dizer, a yoga basicamente existe três tipos de yoga, né? Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Karma Yoga e Jnana Yoga. Mais ou menos isso, três tipos de yogas, além da Bhakti Yoga. Eles são como ramas, né? Assim, tipos mesmo de yoga. Yoga significa uma conexão que você pode estabelecer com transcendente, isso é yoga. Yoga significa união, né? Uma conexão mesmo. Então você pode se conectar com Deus através das suas atividades, isso é Karma Yoga. Quando você realmente entende que você precisa oferecer algo a Deus, né? Você pode fazer muitas atividades, essas atividades que são atividades que melhoram o seu punya, ou seja, melhoram o seu crédito piedoso, né? Se você realiza boas atividades piedosas, você vai melhorar o seu karma. Então por isso que as pessoas gostam de fazer caridade, né? Tem uma coisa por trás disso aí. Se a gente analisa na cultura védica, né, tem um Dharma Shastra, que são escrituras que vão te aconselhar a fazer algumas atividades para melhorar o seu punya, o seu crédito piedoso, né? Então, quanto mais piedoso você for, melhor. Então você vai acumular energia para o futuro. Então, a pessoa pode ir para o Swarga, né, que são os planetas celestiais, né, onde a pessoa vai viver muito tempo, vai poder desfrutar muito, ou mesmo nesse próprio planeta, né, nesse próprio sistema planetário. Ela vai estar numa posição assim, mais favorável. Então isso é o Karma Kanda, né, o caminho do karma. Você dá para receber, isso é karma. É um tipo de yoga. Agora, quando você faz Karma Yoga, ou seja, quando você Karma Yoga já significa o Niskama Karma Yoga. O Niskama Karma Yoga significa que você faz sem esperar nada para si. Então você só dá, você começa a entregar, mas através das suas atividades. Isso é um tipo de yoga, né? Agora existe outro tipo de yoga que é Ashtanga Yoga, que é o sistema óptuplo. Ou seja, você vai fazer Jama, Niyama, que são purificações internas e externas, né? Então você melhora o seu comportamento, você não rouba, você não mente, você pratica celibato, coisas assim.
Então você faz pranayama, que é o controle da respiração. Chega um ponto que um yoga ele nem precisa respirar mais, ele retém tanta respiração, ele vive do prana, ele não precisa nem, ou seja, ele retém o ar, né? Retém o prana, né? Então isso alimenta o corpo dele, né? Então tem asanas, né? Que são as posturas, né? Que é uma parte, a Hatha Yoga é uma parte da Ashtanga Yoga, né? Ou seja, quando você faz uma asana, você está oferecendo algo, né? Para o transcendente, né? O sacrifício é com o seu corpo, né? É uma oferenda, né? Então Surya Namaskar, e várias posturas assim, que você vai fazer para uma conexão com o Supremo, mas é todo um processo, né? Para Pratyahara, você fica longe dos objetos sentidos, né? Você se afasta, né? Longe da confusão do mundo, né? Vai para a floresta, vai para uma caverna. Muito difícil praticar esse processo, né? De Ashtanga Yoga, né? Dhyana Yoga, Dharana Yoga, você faz uma concentração, uma meditação, enfim, isso é Yoga. Ashtanga Yoga, e também tem Jnana Yoga. Jnana Yoga você trabalha com Vairagya, ou seja, renúncia, desapego, né? E Jnana, ou seja, que é o conhecimento, né? Então essa é uma maneira de se conectar com Deus. E Bhakti Yoga é a nossa Yoga, a Yoga da devoção, a Yoga que você, através da rendição, da entrega total a Deus, a Krishna, né? Você se conecta com ele, né? Então a gente pratica Bhakti Yoga, a Yoga da devoção. Então você, principalmente através dos mantras, né? Então a gente canta esse Mahamantra Hare Krishna, que é um mantra muito poderoso, né? Que é um mantra que se indica cantar nessa era que a gente vive, uma era muito conturbada, né? Então você acaba cantando esse mantra, e esse mantra, o Mahamantra Hare Krishna, ele tem, né, o nome de Krishna, o nome também de Irada, que é a sua potência de prazer. Então, cantando Mahamantra Hare Krishna, você se desvincula, né, da energia material, né, que é Maya, essa energia que rege o mundo material, e você acaba se conectando cada vez mais com a energia espiritual, né, a energia espiritual interna, né, de Deus, ou seja, então isso é muito importante, né? Então é uma religião, um Sanatana Dharma, uma religião eterna da alma, né, que é Bhakti Yoga, né? E a religião é essa, é você cantar o nome de Deus, que é o principal método para a gente, é cantar. Quanto mais você canta o nome de Deus, mais você se conecta com ele, né? É como um chamado, né? Você vai cantando Mahamantra Hare Krishna e você está chamando, invocando, né, Deus, ou seja, você está invocando essa energia superior, né, para a sua vida. Então, através do Mahamantra, do canto, né, do canto do Mahamantra Hare Krishna, a gente se conecta com Deus, e essa é a nossa religião mesmo. Obrigado, Brunel. Tem uma outra pergunta aqui que acho que se conecta com essa. Qual é o significado do Mahamantra? Como explicar o significado para quem nunca ouviu falar sobre mantras? Então, o Mahamantra, tem vários significados, né? Vários acharyas deram muitos significados, né, para o Mahamantra, né? Mas basicamente esse mantra é de 32 sílabas, né? 16 palavras, né? Ele tem o aspecto, né? Tem Krishna, né? Krishna, que como eu estava falando, né? Krishna significa que ele consegue atrair a sua mente, te dá bem-aventurança, isso é Krishna, né? E Hare é como a energia de Krishna, ou seja, então Krishna tem uma energia. Para a gente, esse Hare é Radha, ou seja, é a energia interna de Krishna que dá prazer a Krishna, né? Então quando a gente canta, né, Hare Krishna, o que você está pedindo? Você está pedindo para que a sua mente, né, ela se desconecte do mundo material, ou seja, que você deixe de ficar pensando nas coisas do mundo material e que você comece a pensar nas coisas transcendentais, né? Então, quando a gente pensa, né, Hare, né, é como... Na realidade, o mantra Hare Krishna, ele é evocativo. O que significa? Significa que é um chamado. Então, quando você fala Hare Krishna, é como se estivesse chamando Deus. Então, o Mahamantra Hare Krishna é um chamado, você está chamando Deus. E é uma maneira de chamar assim também, é muito informal, né? Você chama Deus assim de uma maneira muito informal, né? Não tem uma conexão, por exemplo, com a rendição em si, ou seja, que
você está pedindo a rendição, né? Que você está usando palavras de rendição. No Mahamantra Hare Krishna, como eu digo, é um chamado mais informal, que é diferente, por exemplo, de Namaha, Swaha, que são aspectos mais vocativos, ou seja, aspectos que conectam mais a gente com esse aspecto, esse plano, né, da rendição, né? Você é um aspecto mais opulento. Então, o Mahamantra Hare Krishna, né, é muito informal, você chama Krishna, então o mantra, né? O mantra significa como se fosse a liberação da sua mente. Você libera a sua mente, né? Man significa mente, Tra significa liberação. Você começa a entender que a sua mente precisa ser liberada, então Hare Krishna, então você começa a invocar o nome de Krishna, né? E Rama é a fonte de prazer, ou seja, Rama, claro, como eu falei, vai depender de cada acharya, cada professor, né, védico, vai dar um significado, né, específico para o Mahamantra, né? Por exemplo, Rama pode significar Ramachandra, né, pode significar Ramachandra, mas Rama para a gente significa aquele que atrai, né, ou seja, aquele que rouba a mente de Krishna, né? Ou seja, é Radharaman, ou seja, aquele que atrai o cupido, né? Então Radharaman é um dos nomes de Krishna também. Então a gente entende que o Mahamantra ele vai ter essa conexão assim, direta com Krishna, né? Quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você está realmente pedindo, né, para se ocupar a serviço de Krishna. Você está pedindo está chamando Krishna. Então, por exemplo, as pessoas, como eu falei antes, as pessoas elas têm muito desejos, assim, mesmo quando você se conecta com a transcendência, você tem ainda os seus desejos, né? Por exemplo, como eu digo, né? Você está pedindo coisas para Deus, né? Então você está entregando algo, mas você acaba pedindo coisas também, você quer melhorar a sua energia, você faz sacrifícios, você quer melhorar o seu karma, então isso é uma maneira de pedir coisas para Deus, né? De certa maneira. E é bom, não é ruim não. Só que Krishna não fica tão satisfeito assim quando você começa a pedir coisas para ele, né? Ele não está muito satisfeito. Krishna não quer fazer negócio com você. Krishna não é um comerciante, né? E quando você pensa, não, então tem pessoas que estão querendo deixar coisas, não querem ter mais uma conexão com as coisas do mundo material. Aí, nesse caso, isso é o Jnana, né? O Jnana, a renúncia, né? Eles não querem uma conexão, não querem participar do mundo material. Por quê? Porque o mundo material ele é muito problemático, né? Ou seja, quando a gente analisa o mundo material, você vê a problemática que é o mundo material, né? O Devidam é um local assim, de muito problema, Dukhalayam, Ashvashvatam. Então o Krishna fala que ele é temporário e miserável, é a característica do mundo material. Então as pessoas inteligentes, assim, de certa maneira, elas não querem participar do mundo material. Então quando você analisa o mundo material, Nirvinasa, Viraktasya, Pushashokta, Vedinaha, Manasthayati, Douratma, Titintasya, Luchintaya, então o verso fala, ele fala o quê? Que você analisa o mundo material, né, e você não quer participar disso. Isso é como analisar o mundo material e não querer participar do mundo material. É o primeiro passo, é o passo que a gente fala, o passo do Jnana, né? É o passo do conhecimento, do Jnana Vairagya. Esses são esses dois aspectos. Você analisa o mundo material, você sabe que vai dar tudo errado, tudo que você está fazendo aqui não tem sentido de certa maneira, né? Por isso que se fala que é falso, né? Mas é falso não que ele não exista, é que realmente não tem sentido o mundo material. Assim. Isso é um pensamento em Satvaguna, um pensamento mais na bondade. Você vê o mundo material, você fala, poxa, não vou ficar me envolvendo tanto com o mundo material assim, porque vai dar errado, né? Então, para que eu vou ficar gastando tanto tempo com o mundo material? Então, você já começa a se desapegar do mundo material, você dá um passo atrás. E para o Bhakti, isso até é interessante, né? Quando você entra no Bhakti, já tem com esse sentimento que você deu o passo atrás, assim, que você não quer participar do mundo material, então é bom, né? Então a gente começa a entender isso, né? E aí você tenta se conectar com algo que é real. Então o Bhakti ele começa assim, você desapega dele, você desapega do mundo material, você vê a inutilidade do mundo material, né?
Por exemplo, se uma pessoa não tem bhakti, se ela não tem a devoção, ela vai ficar nesse aspecto de muita renúncia, de abandonar tudo, não fazer nada, né? Mas quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você está pedindo o quê? Você está pedindo para ser ocupado no serviço a Krishna. Você quer fazer um serviço positivo, você quer números positivos, né? Porque o Gyana, ou seja, o Brahman, esse aspecto, o Sayuja Mukti, dessa liberação assim, pessoal, onde você não precisa, onde você não quer fazer nada, você não quer participar de nada, isso é como zerar a conta, é como se não tem dívida nenhuma, você não tem dívida nenhuma, você chegou no zero. Mas não é positivo, o Bhakti já é positivo. Então tem pessoas que não querem nada, então elas não pedem nada para Deus, né? Então elas nem acham que Deus tem influência, algumas correntes guianas, né? Eles nem acreditam em Deus, ou seja, ou se acreditam em Deus, eles acham que Deus não tem influência na vida deles, né? Isso são muitas filosofias na Índia, né? Mas o Bhakti é positivo, quando você quer ter uma relação superior com Deus num plano positivo. Você quer que os seus números sejam positivos. E o Mahamantra, ele te ajuda nisso. Você vai cantar o Mahamantra Hare Krishna, e esse significado significa que você não quer mais participar do mundo material, mas ao mesmo tempo você quer uma conexão positiva com Deus. Muito obrigado, Gurudev. Agora eu vou fazer duas perguntas que são da mesma categoria, para ficar mais simples aqui a gente gerenciar as perguntas. Por que os Hare Krishnas não comem ovo? E a próxima é: por que alguns devotos comem cenoura e outros não? Tá, então por que os Hare Krishna não comem ovo, né? Não, na verdade o ovo, se a gente analisa o ovo, né? O ovo é o quê? O ovo é um óvulo, né? É como um embrião, né? Assim, como a galinha vai lá, né? E ela bota o óvulo dela ali, né? E ali tem uma vida, né? Ou seja, então se você come o ovo, né? É como se você estivesse fazendo tipo um aborto, assim, sei lá, uma coisa assim. Você está como matando um ser, é uma violência, né? Você comer um ovo é uma violência. Então você vai comer o ovo que ele está preparando para fazer um pintinho, né? Um pintinho, então é uma violência. Então nós praticamos a rinça, que é a não violência, a gente não vai comer ovo. Aí você fala, não, mas o ovo de granja ele não é galado, ou seja, não tem um galo na granja, né? Na granja não tem galo, né? Verdade. Então na granja não tem galo, e aí o ovo não tem, assim, não teria vida, assim, né? Não teria o potencial da vida, não teria. Então isso não seria tão violento, não seria violento mesmo, assim, em certo sentido. A gente analisa o ovo, né? É como se fosse uma célula lá que não vai gerar vida. Então, de certa maneira, você poderia comer o ovo, assim, no sentido de que você não estaria gerando violência, você não está cometendo violência, porque a gente, por exemplo, a gente não come carne justamente por esse processo do ahimsa, assim, da não violência. A gente não quer ser violento, a gente não quer, por exemplo, interromper o ciclo, né, de vida, né, dos animais. Então, quando você come carne, você está interrompendo, você está como antecipando que os animais estão sendo mortos, né, para sua satisfação. Então, no caso do ovo, não tem isso. A galinha, por exemplo, lá na granja, né, a galinha coloca o ovo dela lá, ela sofre, né, tudo bem, mas isso é outra coisa, né? Mas aí ela não tem esse aspecto que houve sei lá, você cometeu interrompeu, né, o ciclo de vida, que ia nascer um pintinho, não vai nascer, essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, né, é como se fosse sangue, né, ou seja, é como se fosse uma coisa impura, é impuro, né, de certa maneira é impuro, né. Então a gente também não quer comer coisas impuras. Então o Krishna não aceita comida com ovos, aí é o problema, né. Krishna ele fala, né, Patram Pushpam falando também de Bhakta Prayachatita Aham Bhakti Paritam Ashnami Prayatatamaha. Então o que significa isso? Significa que Krishna fala, você me oferece, né, folhas, frutas, água, flor, eu vou aceitar isso. Se você tem a sua consciência pura, eu aceito isso. Então Krishna, ele não quer coisas impuras, né, assim, e o ovo é impuro.
de certa maneira. Apesar de não ter aí, como eu falei, um ovo de granja, né? Está falando do ovo de granja, não esse ovo que o galo, né, tem uma conexão com a galinha, enfim, não é isso. É esse ovo de granja que não tem o potencial de vida, né? Então você vai lá, se você, por exemplo, pega a galinha, né, e sei lá, você pega o ovo que ela botou na granja, você bota ela na chocadeira, uma coisa assim, não vai sair o pintinho, né? Realmente, não vai sair o pintinho, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não vai, ele tem esse aspecto da impureza, porque é como se fosse tipo é sangue, ou seja, é uma coisa que está relacionada, é uma coisa impura, e Cristo ele não aceita essa impureza, ele só aceita as coisas que são puras, né? Então você precisa oferecer coisas que Cristo não gosta, por quê? Porque esse é um relacionamento de amor com Cristo, né? Entende? Então, se você é uma pessoa, e eu, por exemplo, eu gosto muito de manga, então você me oferece manga, de repente eu não gosto de banana, então você não me oferece banana, porque eu não vou, a gente está travando um relacionamento amoroso, e Cristo ele não quer carne, ele não quer coisas impuras, né? Então, nesse sentido, Cristo não aceita por isso. Então, por isso que a gente não come, é mais uma questão assim, de amor, a gente oferece algo amoroso a Cristo, né? Com amor. Aí com amor você tem que oferecer aquilo que Cristo não gosta, mas gosta. Por exemplo, você namora uma moça e ela gosta de chocolate. Você vai e oferece uma caixa de bombom para ela, entendeu? Aí você fala, não, por que você não oferece sei lá, uma sopa de jiló para ela, um ensopado de quiabo? Não, porque ela não gosta, ela quer chocolate, eu vou oferecer chocolate. Eu ofereço aquilo que ela gosta, entende? É mais ou menos isso. Agora, por que alguns devotos não comem cenoura, né? Bom, a cenoura, primeiro que ela incrementa o sono, né? Então os yogis em si eles não comem cenoura, assim, geralmente não comem, né? Claro, existem umas linhas de yogis assim, que não comem alimentos que estão debaixo da terra, né? Que são influenciados mais pela tamoguna. Ou seja, tamoguna é um modo de natureza material, né? Que vai incrementar o sono de certa maneira, mas a cenoura, principalmente a cenoura, ela incrementa um pouco o sono, né? Então a gente não vai comer cenoura basicamente por isso. Tem um passatempo lá, que tem os puranas, né? E é um passatempo assim um pouco estranho, né? Enfim, mas a gente não é por isso que a gente não come as cenouras em si. É mais porque ela também de certa maneira, um alimento que se te atrapalha o sono, se incrementa o sono, e você está praticando o Bhakti Yoga, né? Então você vai tomar um pouquinho cuidado com isso. Por que uns devotos comem e outros não comem? Por quê? Porque Swami Maharaj Prabhupada, né, que é o guru que veio, né, do Ocidente, né, que é o nosso mestre, né, anterior, ele não deu importância a isso, entende? Ele não falou, não, vocês não... Porque nas Gaudias, ou seja, em outras linhas, né, em outras linhas, né, Gaudias Vaishnavas, né, eles não comem cenoura, ninguém come cenoura. Você vai então, nessas famílias, como Gaudia, é como se fossem famílias. Né? Nessas famílias, eles não comem cenoura, você vê que eles não comem cenoura. Mas aí o Swami Maharaj Prabhupada ele veio, né? E ele já veio também com muitas restrições, não come alho, não come cebola, né? E sei lá. E tantas coisas assim, além de ser vegetariano. Né? Então acho que ele não quis muito complicar a coisa quando ele viu que as pessoas faziam cenoura, como um detalhe, eu acho isso um detalhe. Assim, porque, por exemplo, tem Vaishnavas que comem cenoura e Vaishnavas que não comem cenoura, é isso. Ou seja, não tem muito assim, uma explicação, é um detalhe, né? Mas, como eu digo, né, se você for analisar lá, né, no contexto assim, mais iógico, não sei, eles vão evitar a cenoura porque incrementa um pouco o sono, né? Então isso, sei lá, algum sutra deve falar, alguma coisa assim que... E também é assim, a cenoura, que até que eles... É diferente, ou seja, e mesmo a cenoura, né, que se tinha naquela época e tem hoje é bem diferente também, enfim. Mas é por isso, é para não incrementar muito o sono, já que se você dorme muito, você pode atrapalhar na prática de yoga. Krishna fala, se você dorme muito, se você dorme pouco, você não vai poder praticar yoga, né? Então, a cenoura está relacionada a isso, mas é um detalhe
Ou seja, que se você come cenoura, por exemplo, você está numa linha que os devotos comem cenoura, você come cenoura, não tem problema nenhum. Né? Se você não tem, por exemplo, você pega lá o Haribat Vilas, ele não vai falar da cenoura, você não vê que não pode. Ele vai falar até do rabanete, vai falar da berinjela, mas não vai falar da cenoura, ele não fala da cenoura. Né? Talvez não tivesse assim, uma importância tão relevante para essa escritura, né, que é o nosso Smriti Shastra, ou seja, os Shastras, as escrituras que realmente a gente segue assim, como um código, né? Assim como o nosso código de leis, assim, podemos dizer. Mas é um detalhe só. Alguns Vaishnavas eles não comem, a maioria dos Vaishnavas, igual os Vaishnavas, não vão comer cenoura, mas aqui no Ocidente você come cenoura, só mais para poder comer cenoura, enfim, então se a pessoa quiser comer cenoura não tem problema. Só que é mais ou menos isso, o que eu já li é isso, é que a cenoura ela incrementa um pouco o sono. Acho que é por isso que alguns Vaishnavas não comem a cenoura. Gurudeva, muito obrigado. Por que Krishna aceitou a maldição de Gandhari? Então, por que Krishna aceitou a maldição de Gandhari? Porque ele é um lila, né? Na verdade, Gandhari, quando amaldiçoou, né? Quando ela lançou essa maldição, né? Ela tinha Krishna, isso ajudou Krishna, né? Ou seja, isso foi uma coisa que ajudava ele nos seus passatempos. Por exemplo, quando terminou a batalha de Kurukshetra, né? Então teve um Brahmana, né, que se aproximou de Krishna e falou: Krishna, eu vou amaldiçoar você. Você foi a causa da destruição das dinastias, né, de tantos kshatriyas, tantos guerreiros, né, tantas pessoas morreram, né, por sua causa. Né. Você poderia ter evitado essa guerra, mas na realidade você não quis evitar, ao contrário, você estimulou a guerra. E com isso, muitas viúvas hoje, né, muitas mulheres perderam seus maridos, né, órfãos, né, a família assim, foi destruída de certa maneira. Então Krishna, ele fala para... E essa maldição ele não aceita, ele fala não, ele fala para esse Brahmana, né, eu sou Nirguna, essa maldição para mim, eu não quero aceitar isso. Então Krishna tem a sua vontade própria, né? Então tem hora que ele aceita, né, uma maldição, ele pode aceitar uma maldição, né, e por um lila, por seus passatempos, ele pode aceitar uma maldição. Por exemplo, no caso de Gandhari, né, Gandhari ela era muito casta, né, ela se diz que ela era a personificação da castidade. Né, quando ela casou com Dhritarashtra, né, o pai de Gandhari, né, eu esqueci o nome dele. Enfim, ele entrega Gandhari a Dhritarashtra, e Dhritarashtra era cego, imagina. Então, era uma coisa estranha isso, né? Ou seja, um pai, né, entregar a filha para uma pessoa que é cega, ainda que ele era herdeiro de um reino, né? Mas ele sendo cego, né, ele nunca ia assim, ser o rei mesmo, enfim. Mas ele acabou reinando, né, por um aspecto circunstancial, né? Mas ele sempre foi, né, como auxiliado. Né? E Gandhari, quando casa com Dhritarashtra, né, ela bota a venda, né? Ela venda os seus olhos, né, para ficar no mesmo nível do seu marido, Dhritarashtra. Ela não queria, por exemplo, porque ele não enxergava nada, ela enxergava tudo, ela ia ficar superior a ele. Então, ela vendou os seus olhos, e isso causou uma comoção muito grande na família. Imagina uma princesa, né, que nunca mais vai enxergar nada porque casou com um homem que é cego. Uma coisa assim horrível. E diz que isso foi uma das causas, né, a causa inicial, né, de toda essa conspiração que se fez, porque Sakuni, né, ele é o irmão de Gandhari, né, ele é o irmão de Gandhari, Sakuni, né. E ele que criou toda essa conspiração, ele que auxiliava Duryodhana, né? Ele que instigava, né? Fazia toda essa conspiração. Ele foi uma pessoa assim, muito maligna, né? Assim, com muita astúcia. Né? Ele jogou os dados, né? Ele derrotou o Yudhishthira, né? E fez Draupadi, né? E causou que eles perdessem todo o reino, que fossem exilados, né? Que Draupadi fosse despojada, né, da sua, como da sua serenidade, né, arrastaram Draupadi, né, humilharam ela na assembleia, né, imagina,
do Shashna arrastou ela pelo cabelo, né? Isso tudo foi por causa de Sakuni, ou seja, ele fez todo esse arranjo, ele que criou essa... E dizem, né, assim, bom, você vê no Mahabharata, que um dos motivos foi esse, que ele queria destruir, né, os Kurus, né, ele tinha essa intenção, porque ele não aceitava isso, não aceitava que a sua irmã tivesse casado com uma pessoa que era cega, né? Então quando terminou a guerra, né, ou seja, e Bhishma, né, Bhima matou 100 filhos de Dhritarashtra, sei lá, 98, né? Acho que não matou um, e teve uma que era uma filha, teve um que matou, mas ele matou todos os filhos de Dhritarashtra, né? E do Shashna, ele tirou o coração de Dushashna, ele bebeu o sangue do coração de Dushashna, uma coisa assim, absurda que Bhima fez. Ele matou Duryodhana, ele matou todo mundo, né? E claro, né, imagina o Yudhishthira. E quando terminou tudo isso, e quando eles foram, né, para encontrar com Gandhari, né, então nesse momento o Bhima estava morrendo de medo, Arjuna estava morrendo de medo, né, então estava com muito medo, porque Gandhari era muito casta, a vida toda, né, fazendo austeridade, né, uma pessoa que podia enxergar o mundo, fazer tudo, mas ela simplesmente tampou os olhos para ficar ao mesmo nível do seu marido, né? Isso é castidade. A castidade, então se diz que uma coisa que dá muito poder à mulher é a castidade, né, assim, da cultura védica. O que é castidade? Castidade significa essa absorção, né, no desejo do marido, é uma coisa assim, ou seja, que a mulher ela é muito submissa ao marido, né, para o crescimento espiritual. Então, a cultura védica fala que é castidade. Bom, naquela época era assim, né? Se a mulher fosse muito casta, ela tinha muito poder espiritual. Se o homem fosse brahmachari, ele tinha muito poder espiritual. Então, essas duas coisas, essas duas combinações. O homem, quanto mais ele praticasse brahmachari, mais poder espiritual ele tinha, e a mulher, quanto mais casta ela fosse seu marido, mais poder espiritual ela tinha. E Gandhari era assim, ela era muito casta, ela era muito poderosa, né? Então, em algum momento, eles foram lá, tipo assim, né, conversar com Gandhari, com Dhritarashtra, assim, e foram assim como, né? E diz que Gandhari, assim, que Krishna falou com Gandhari antes, né? Krishna conversou com Gandhari antes, né? Para acalmar ela, porque qualquer maldição que ela lançasse ali, e podia destruir todo mundo, destruir tudo, né? Então, a maldição dela foi que Krishna ia perder os familiares dele também, né? Da mesma forma que Krishna foi a causa da destruição, né, da sua família, ele também ia perder todos os seus familiares, né? Mas Krishna aceitou isso justamente para acalmar ela, né? Porque senão ela podia jogar uma maldição pior. Inclusive, quando ela viu o Yudhishthira assim, ela ficou como, né? Ela conteve a sua raiva, né? E só dela olhar para os dedos, para as unhas do Yudhishthira, as unhas do Yudhishthira ficaram tudo roxas, assim, e ficaram assim. O Bhima estava tremendo, então o pessoal, esse cara é até engraçado, Bhima, né? Um gigante, um monstro na guerra, morrendo de medo, né, de ser amaldiçoado por Gandhari, né? Porque qualquer maldição que ela lançasse, isso ia acontecer mesmo, né? Então por isso que Krishna aceita. Ele aceita aqui para quê? Para facilitar o seu próprio serviço, né? Ou seja, no sentido que Krishna não podia ir a Goloka Vrindavan, ou seja, voltar, né, ao seu plano, né, transcendental, e deixar a sua família aí, né, os Vrishnis. Os Vrishnis, eles eram muito poderosos, né? Assim, então, os filhos de Krishna, os sobrinhos de Krishna, os netos de Krishna, eles eram tão poderosos quanto ele mesmo. Então Krishna pensou, se eu deixo eles aqui, eles vão causar uma perturbação aqui na Terra, né? Porque eles eram muito poderosos, ninguém podia se meter com eles, né? Aí Krishna ele aceita essa maldição de Gandhari para se cumprir esse propósito dele e ajudar ele, né? Nesse caso, né? Porque, por exemplo, foi quando os Vrishis, né, chegaram, né? Então alguns, né, que eram como os parentes de Krishna, eles se fantasiaram de mulher, né? E eles estavam brincando, então eles chegaram, então botaram
pedaço, uma bola de ferro, né? E roupas assim debaixo da roupa, assim, e fantasiados de mulher, chegaram para Narada Muni, né? E aí eles chegaram e falaram, né, para Narada Muni, alguns rishis, uma coisa assim. E eles falaram, a gente essa moça aqui está esperando um neném, né? E qual, verá que você é tão sábio assim, vai ser homem ou vai ser mulher? Brincando, né? E aí amaldiçoaram ele, falaram, não, você tá assim, mas na verdade o que vai nascer dele aí vai ser a destruição da família de vocês. Aí ficaram apavorados, os rishis mandaram uma maldição com a gente. Então eles pegaram a bola de ferro, né, moeram a bola de ferro, né, porque eles pensaram, essa bola vai causar uma destruição da família. Então jogaram o pó desse ferro, né, jogaram no mar, né? Ou seja, e acabou que isso chegou, né, um peixe comeu, né, esses restos desse pó de ferro, e aí esse peixe foi para pescar esse peixe foi para um bambuzal, né, um bambuzal e ele ficou, né, esses ferrinhos, né? E desses ferros aí cresceu o bambuzal, uma coisa assim. E aí numa festa, numa celebração, os Vrishnis eles começaram a brigar, a beber muito, né, que eles bebiam, né, começaram a beber em celebrações, eles bebiam tipo um vinho, né? Não é vinho vinho desse que a gente encontra no mercado, mas é tipo uma bebida que se assemelha a um vinho. Eles beberam, ficaram bêbados, né? E aí começaram a brigar entre si, teve uma discussão entre eles, então com esses próprios bambus eles se mataram. Então acabou a dinastia Vrishi, né? Os descendentes de Krishna. Então Krishna ficou aliviado com isso, porque era essa maldição que ia ajudar ele a cumprir esse desejo dele de não deixar seus descendentes aqui, né, na Terra. Já, Gurudev, muito obrigado. Tem uma pergunta agora do Cláudio Reis. Qual a diferença entre o material e o espiritual? De onde vem essa dualidade entre bom e ruim? Não, na realidade, material, o que significa material? Material significa que você não tem a conexão, né, com o espiritual, ou seja, a matéria. Então a matéria não tem consciência, ou seja, o que dá consciência à matéria é a espiritualidade, é a alma, né? Ou seja, porque se tudo fosse matéria, né, você não conseguiria expressar a consciência. Que na realidade existe o que a gente acredita? A gente acredita que é uma evolução subjetiva da consciência, né, como explicou Sissa Maharaj, né? Ou seja, que da consciência a matéria surge, né, e não o contrário. Porque muitas pessoas dizem que da matéria a matéria gera consciência, né? Ou seja, do material, de uma coisa material, ela nunca vai gerar nada espiritual. E é justamente o contrário. O espírito ele é superior à matéria. Ou seja, o que é espiritual, o espírito ele move a matéria. A alma, a consciência, ela move a matéria. A consciência é superior à matéria. Então, não existe uma dualidade de bem e mal, não é isso. Isso a gente não acredita nisso. Isso é bem, isso é bom, isso é mal. Não, porque na realidade o material aqui, ele é regido por Krishna também. Krishna ele fala isso não Krishna, mas nos Upanishads, né, se fala, né, Shavasiddham Sarvam Jakinta Jagat Jagatina Tyakitina Bonita Amalidaka Sassidanam. Então ele fala que ele controla, né, ou seja, que Krishna controla tudo que é material e tudo que é espiritual. Ou seja, ele controla a energia, os objetos, né, móveis e imóveis. Ou seja, então a matéria inerte também é controlada por Krishna. Então Krishna ele é o possuidor de tudo isso, né? E quando a gente entende, tem vários versos, por exemplo, esse verso fala Aham Sarvasya Prabhavo, Matasarvam Pravartate, Mataba Jantema Buddhava Samavitaha. Ou seja, ele fala que eu sou a fonte, né, de todos os universos, materiais, espirituais, tudo emana de mim, tudo é criado por mim, né? Então isso é Krishna, então isso é espiritual. Então existe um plano espiritual que é superior à matéria, né? Quando a gente vê a matéria ela é regida por uma energia material, Maya.
Maya significa uma energia, uma Shakti de Krishna que controla a matéria, né? Então, quando a gente vê a Lua, os planetas, as estrelas, o Sol, né? Tudo isso é Maya. Isso é o que? É o plano de Maya. É uma energia de Maya que mantém todos esses aspectos, né? Existe, sei lá, uma lei da gravidade, existe... você olha, você analisa como funciona a matéria, né? E a gente entende porque os cientistas eles não conseguem analisar a matéria, eles não conseguem entender como funciona a matéria, eles não conseguem entender isso, porque é difícil mesmo, não é fácil. Então, quando o mesmo Isaac Newton, né, até se fala que na época ele era o cara mais, né, inteligente da época, o cientista que criou tantas essas teorias, aí, enfim, botou tudo no papel, a teoria da gravidade, isso tudo. Mas o que acontece? Ele quando começaram a elogiar muito ele falou, olha, eu só estou catando assim uma pedrinha, uma conchinha, e estou vendo que ela é mais lisinha do que a outra, mas eu não sou nada. E realmente essa era uma boa ideia, né? Você entender que não é nada. E a gente vê, os cientistas quando eles começam a analisar a matéria, eles ficam perplexos, né? Ou seja, no sentido com as possibilidades que existem, né, nas coisas materiais. Né? Um grão de areia, desse grão de areia se concentra em possibilidades infinitas desse grão de areia. Então não tem jeito de explicar. Ou seja, a ciência não consegue explicar o funcionamento do intestino, não conseguem, eles não conseguem entender onde está a consciência. Né? Imagina, dizem que o grande boom da ciência vai ser neurociência, sei lá, vai ser quando eles entenderam onde está a consciência, né? Quer dizer, é uma coisa assim, bem difícil mesmo analisar a matéria, né? Entender como funciona a matéria, a gente não vai, é difícil. E a matéria ela é inferior aos sentidos, quando a gente analisa assim. Quando a gente analisa a matéria, a gente percebe que a matéria ela é inferior aos sentidos. Os sentidos são superiores, né, à matéria. E superior aos nossos sentidos está a nossa mente. Imagina, a mente é muito superior aos nossos sentidos, muito superior à matéria. Por exemplo, eu estou aqui e com a minha mente eu posso fazer um monte de coisa com a minha mente. E se eu for fazer com o meu corpo, vai demorar muito tempo e talvez eu nem consiga fazer. Com a minha mente eu consigo fazer o que eu quiser, porque está na minha mente. Né? Então, vários filósofos também eles disseram, né? O Berkeley, por exemplo, é um dos mais famosos, que eles disseram que a matéria está tudo na mente, tudo está na mente. Né? Na verdade, o mundo material está na mente. Né? Os objetos, os sentidos, né? Eles estão na mente. Então, a matéria, para poder existir, ela precisa primeiro ter uma posição dentro da nossa mente. Então, por exemplo, se eu vejo esse celular ele só pode existir porque antes ele estava na minha mente. Então, num plano sutil, ele teve que existir primeiro antes de se manifestar. É a mesma coisa que disse Platão na sua teoria lá do mundo perfeito, do mundo paralelo, uma coisa assim, paralelismo de Platão, né? Acho que é isso. Ele fala que existe um plano perfeito, né? E nesse plano perfeito, né, as coisas acontecem de uma maneira perfeita. Então, um objeto material, ele existe em algum plano e ele é perfeito. E aqui ele se manifesta de uma forma pervertida, assim, um reflexo pervertido. E é o que a gente fala também. Ou seja, e de onde Platão tirou isso? Dos Vedas, ou seja, da cultura védica, da Índia, né? Eles tinham tinha uma conexão com esse plano aí também, né? Bebeu da mesma fonte, ou seja, ele bebeu dessa fonte, né? Onde mostra que a matéria ela é dependente da consciência, né? A consciência gera a matéria e não o contrário. Agora, bom ou mal, não existe conceito de bom e mal, isso é uma coisa da nossa mente só, é a dualidade da nossa mente, achar que tem bom e tem mal, como tem, sei lá, Deus, tem diabo, isso não existe isso, né? Realmente a gente não acredita nisso, que existe uma energia do mal que quer que você
sofra no mundo material, isso não existe. Ou seja, sei lá, que alguém esteja aqui te prejudicando, assim, o mal em si, né, o diabólico, uma pessoa, uma energia que joga contra Deus, que é contra Cristo, isso não existe. Imagina, Deus é tão poderoso que a sua energia, ele usa essa energia de Maia, né, que aí seria como o mal, assim, a gente pode dizer, mas é uma energia ilusória que deixa você, que realmente te satisfaz, na realidade, né? Você quer experimentar a matéria? Então tá, pode experimentar a matéria. Você é superior, você é consciência, e a consciência nunca vai ficar satisfeita com a matéria, nunca vai ficar satisfeita com a matéria. Mas você quer experimentar a matéria, você experimenta, não tem problema nenhum. Então, por isso você vai ficar sofrendo aí no mundo material, né? Experimentando a matéria, experimentando o nascimento, outro nascimento e mais outro nascimento. Você vive muito, né, no plano da matéria, você tem que viver muito nesse plano, porque realmente você escolheu isso, de certa maneira, é a nossa escolha, né? Ou seja, assim, de certa maneira, um pequeno livre-arbítrio que nós temos, a gente acaba utilizando isso mal, né? A gente utiliza isso mal pra caramba. Você acaba querendo ficar nesse mais samsara, experimentar tudo. E isso é o mal, assim, pode dizer. Mas o mal não é que ele está fora, aí te influenciando, uma força diabólica que entra em você e que você não consegue mais fazer nada, não é só o mal. O mal, sei lá, já existe aí. Essa sua independência, isso é o mal, que a gente pode dizer isso, né? Jai Gurudeva, muito obrigado. Essa lá. Um pouco esse já. Esse aqui é o mundo está fora. Pode ir. Tá bom. O Cláudio Reis ele faz um complemento dessa pergunta, né? O mundo está fora da pessoa ou no interior da pessoa? Não, o mundo está no interior da pessoa. Tudo está dentro da pessoa, tudo. Ou seja, tudo que você vê, tudo que é matéria, quando você vê uma cadeira, quando você vê um celular, no caso que a gente dizia, ele está dentro da sua mente. Né? Então tudo está no plano sutil, no plano mental, né? Então nós, tudo que é matéria, ela se manifesta, ela está dentro da nossa mente. Né? O mundo está dentro da nossa mente. Isso não é nem filosofia védica, ou seja, é filosofia védica também, mas filósofos, né? Eles já mostravam isso, ou seja, que realmente tudo existe na sua mente e é manifestado, né? Tudo se manifesta na sua mente, perdão, e depois ele aparece no mundo material, né? Então tudo que a gente experimenta, né, a gente experimenta primeiro no plano sutil. Então é do sutil para o grosseiro. Você não pode experimentar nada grosseiro sem ter experimentado antes o sutil. Então tem um termo que se chama Chit-Abhasa. Chit-Abhasa o que é? É que é no momento que a alma, que a consciência, ela entra no mundo material. Então esse momento que a consciência entra no mundo material é um momento muito importante. Por quê? Porque a consciência, a alma, sei lá, ela vai entrar no mundo material, ela vai entrar num local onde ela não entende, ela não conhece. Então não dá para você botar a alma diretamente aqui, não tem como. Né? Sei lá, é como se você quisesse fazer um peixe, né? Tirar o peixe da água e fazer ele andar de carro, ele caminhar na estrada. Não tem jeito, o peixe é peixe, ele precisa de água, entende? Então a alma ela precisa é o plano da consciência. Quando a alma ela entra no mundo material, ela precisa de um contato preliminar para ela aprender, assim, em certo sentido, para ela se adaptar, melhor dizendo, se adaptar à matéria. Então a alma ela não tem uma adaptabilidade à matéria natural, não tem. A alma, o plano, ela é adaptada ao plano da alma, ao plano espiritual, ao plano da consciência, não ao plano da matéria. Então você coloca a alma, né, no plano material, ela precisa de uma certa adaptabilidade, ela vai se adaptar a essa matéria. Então isso é Chit-Abhasa, ou seja, você é um momento que a alma passa antes, né, de experimentar as coisas materiais, antes de aceitar um corpo, por exemplo. Imagina aceitar um corpo, né? A alma aceita um corpo. Né? Imagina você aceitar, e quando você pensa assim, não, eu aceitei um corpo, legal. Agora eu sou homem, brasileiro, sou professor, sou mulher, enfim, tudo bem. Mas esse é o ego, né? O ego você tem o arranca, né?
E mesmo assim você olha o corpo, né? Agora, sei lá, meu corpo, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho um coração, sei lá, você começa a ver o seu corpo, né? Perceber o seu corpo como matéria, né? Isso é uma coisa muito grosseira demais, entendeu? Isso é grosseiro demais. Agora, isso não é o grande problema. O grande problema é você ter um ego, uma arrancara, essa falsa identidade que você tem, é você ter uma mente, né? Ou seja, esse aspecto, né, que aceita, rejeita. Esse é o grande problema, né? Você ter uma inteligência que pode ser contaminado muito pelos aspectos materiais, né? Isso você vai levar para outras vidas, porque esse corpo aqui ele fica. Por exemplo, esse corpo que eu tenho agora aqui, meu corpo, tenho 1,90 m e tantos de altura, tenho tantos quilos de peso, enfim, isso já era, daqui a pouco já era, isso virou pó, acabou, não tem mais, né? Aí você já não tem mais problema com esse corpo, né? Por exemplo, eu tenho um problema no joelho. Então na próxima vida não quer dizer que eu vou ter problema no joelho, não tem como. Esse joelho, na próxima vida eu tenho um joelho novo, eu fico feliz, mas não, sabe, não adianta. O problema que você teve com esse corpo acabou aqui nessa vida mesmo. Na próxima vida você tem outros problemas com o corpo, mas o grande problema é o corpo sutil, o Linga Sharira, ou seja, esse corpo sutil que a gente tem, que é a mente, manas, a inteligência, buddhi, a ahankara, que é o ego. Esse é o grande problema. Por quê? Porque ele leva você de corpo para corpo, corpo para corpo. E você vai nascer, você vai morrer, você vai nascer, você vai morrer, e você vai estar sendo acompanhado, né, por esses aspectos, né, do corpo sutil. Isso que a gente tem que entender. Que o corpo sutil, ele não te abandona. Ou seja, e quando você acabou de abandonar o corpo, ele está lá junto com você, ele está junto. Então você está acompanhado pelo corpo sutil. O Linga Sharira, ele vai estar com você em todos os nascimentos, né? E esse é o grande problema, né? É um problema que a gente tem. Então, na realidade, participar da matéria, ou seja, fazer parte da matéria, você aceitar a participação na matéria, que é uma coisa difícil para a alma, ou seja, o que eu falo, é uma coisa muito difícil para a alma experimentar isso. Por exemplo, ela está ali, né, como o Bhagavad Gita fala, Ahankara Vindatma, ou seja, o ego ele cobre a alma. Então, por exemplo, o nosso ego agora, eu tenho um ego, e esse ego não faz, ele não me permite perceber o plano da alma. A minha mente também não, ou seja, você senta e vai tentar fazer uma meditação, vai tentar silenciar a mente, vai tentar cantar uns mantras, você vai ver a dificuldade que é. Não é fácil, você sua mente vai te jogar para lá, e vários anos vai ser isso. Entendeu? Que você, um mês de meditação, já estou meditando em Cristo, só penso em Cristo. Não é assim. Não é assim. Então, você vai para os objetos sentidos, você vai para o passado. Imagina você está tentando meditar quando vem coisas que você experimentou no passado, vem projeções do futuro. Assim? Então, é difícil meditar. É difícil você praticar uma meditação, né? É dificílimo. E a meditação é o que te conecta com esse plano da consciência. Então você vai ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a gente vive esse plano da alma, né? Então para a alma é dificílimo, né, aceitar isso, aceitar esse condicionamento, né, uma coisa assim bem difícil mesmo, né, ser subjugada pela matéria. Mas nós somos subjugados, a gente vive num mundo muito... A nossa consciência é muito consciência animal. A gente tem consciência animal gigante, ou seja, nós somos animais com uma consciência superior, ou seja, nós temos possibilidade de experimentar algo superior, sim, com certeza, né? Mas a gente vive muito no plano animal, né? Diva Divasya Divanam, né? Ou seja, você tem que... O mais forte vence o mais fraco, né? Ou seja, um ser é comida para o outro, Arrastani, Sarrastani, Apadani, Chatushpadam. Ou seja, os animais que têm, sei lá, mãos, eles conseguem serem predadores. Os animais que não têm mãos, os animais que têm 4 pernas, eles conseguem pegar os animais que não têm pernas, uma coisa assim. Isso é como lei da sobrevivência, né, do mais apto, é isso. E nós estamos nisso também. Então, por exemplo, se você ganha mais dinheiro, se você é mais inteligente, se você é mais esperto no mundo material, né, se você é mais bonito, mais atraente, sei lá, você vai se dar melhor no mundo material. E tem gente que vai se dar mal no mundo material. Você vê pessoas que se dão muito mal no mundo material.
estão aí, estão experimentando um sofrimento. Por quê? Porque estão aí sempre por baixo. Sempre por baixo. A gente vê, né? Pessoas aí que não conseguem nem se alimentar direito, não tem direito nem à escola, não tem direito à saúde. A própria, se você for analisar a quantidade de pessoas analfabetas, o analfabetismo, né, funcional, uma pessoa não consegue interpretar um texto, sabe o que é isso? É uma coisa assim, sei lá, pega a porcentagem, faz um teste aí e vai ver qual é a porcentagem de pessoas que são analfabetas funcionais, ou seja, não conseguem interpretar uma conta de luz, não conseguem ver uma conta de luz, não conseguem entender o que significa uma conta de luz, isso elas são consideradas analfabetas funcionais, não conseguem interpretar um texto, né? E por quê? Porque isso é o karma, a gente entende isso, né? Claro, a gente tá no Brasil, que é um país que tem muitas facilidades por alguns aspectos, para outros não, ou seja, e esse é o mundo material, não tem jeito a gente fugir disso, né? A gente tem que passar por isso, a gente tem que experimentar isso, até que a consciência chega num momento que ela cansa, a consciência cansa, ou seja, cansa no sentido de quê? Que chega um momento que você, agora eu vou sair, agora é hora de sair desse mundo material. Então a consciência ela começa a se conectar com a consciência suprema, né? Então aí por isso que se fala, né? É Brahmanda Brahmite Komna Bhagavandiva, ou seja, depois que você vagou entre muitos planetas, muitos universos, né? Superiores, inferiores, muitos planetas, algo assim, você se conecta com um aspecto transcendental. Então é a hora que você vai sair do Maya Sansara, né? Só que então compreendo, quando a gente se conectou com Bhakti, se conectou com essa devoção, você já saiu do mundo material, já saiu. Só que vai demorar, pode demorar 300 vidas, 500 vidas, sei lá. O que são 500 vidas? Não são nada, isso não é nada. 500 vidas, você viver 500 vezes o que você está vivendo agora, isso não é nada. Isso é como uma vida vai muito rápido, né? Mas aí significa que você já saiu. Por quê? Porque você tem um processo, você já pensa diferente, você já percebe as coisas de maneira diferente, porque você conseguiu, você tem uma boa fortuna, né? Onde você conecta a sua consciência com a superconsciência. Muito obrigado, Gurudeva. Próxima pergunta: que instruções o senhor dá para melhorar o canto da japa? Olha, para melhorar o canto da japa, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sentar e cantar. É a primeira coisa. Não tem você melhorar o canto da japa se você não canta, se você não se dedica a isso, né? Então, por exemplo, se você quer melhorar o seu corpo físico, você precisa praticar exercício físico, né? O corpo, por exemplo, ele precisa de movimento, né? Você vê um neném, por exemplo, uma criancinha, né? Ele se movimenta muito, né? Uma criança, né? Tem muita flexibilidade, né? E você pega a perninha da criança, do neném, você faz o que você quiser, ele bota a perna nasce, né? Depois você vai perdendo isso. Por quê? Porque você não trabalhou flexibilidade, não trabalhou o movimento. Então o corpo material é para se movimentar. Se você não movimenta o seu corpo, ele vai se atrofiando, né? Assim, ele vai perdendo o movimento, né? Quando a gente quebra o braço, quebra a perna, você vê que a gente atrofiou, né? Você ficou atrofiado, você teve que usar um gesso, uma bota ortopédica, uma coisa assim, você não conseguiu movimentar mais o seu corpo. Agora, a gente pensa, né? O corpo é assim. E a nossa prática de mantra, a nossa japa? É a mesma coisa. Se você não praticar a japa, você nunca vai melhorar. Então tem que sentar, você tem que tirar pelo menos 2 horas por dia, 2 horas que você canta o santo nome, sem fazer nada, sem pegar no celular, sem mexer no celular, sem conversar com ninguém. Porque você canta só para você, né? Você vai cantar a japa, você vai meditar, você vai cantar de forma audível, e por você cantar de forma audível, você utiliza os sentidos externos, isso é muito importante, né? Você canta e você escuta, você canta e você escuta, você canta e por você, o som é muito poderoso, o Shabda Brahma, é um som muito poderoso, um som que vem do plano transcendental, né? Golokera Premadam, Harinama Sankirtan. Então, na realidade, o Nama Sankirtan, o canto do santo nome, ele vem de Goloka, ele vem do plano transcendental. Então esse mantra não é um mantra ordinário, não é uma coisa que foi criado em algum momento por algum sábio. Não, ele desceu
do plano superior. Por isso é Shabda Brahma, o som divino. Shabda Brahma, o som divino. Então se você entende que você tem que cantar isso. E em Kali Yuga, nessa era, você tem que usar os sentidos externos, você tem que cantar alto, Kirtana. Essa era, o Bhakti, ele é o que? O Bhakti, você precisa escutar aquilo que você canta. Isso é importante. Você canta, você escuta. Você canta, você escuta. Isso vai te purificar muito, vai te ajudar muito. Então é isso, é sentar 2 horas por dia e cantar. É difícil ficar sentado cantando 2 horas. É difícil, mas tenta. É isso que você vai precisar se esforçar. Essa é a nossa meditação. Você senta, canta 2 horas. A coluna dói, o braço dói, não importa. Uma hora você vai melhorar, né? Tenta se concentrar nisso, né? E depois você canta o Mahamantra, né? Depois dessas 2 horas, você vai cantar o Mahamantra. Se você pode cantar mais ainda, né? Você pode contar, né? Porque quando você está fazendo japa, né? Japa é uma anga do quê? É um membro do Smara, né? Um membro da meditação, não é um membro do Kirtana. Ou seja, Kirtana, quando você canta alto, isso é Kirtana, isso não é Smara, né? Isso é Kirtana, você canta alto, né? Quando você faz a meditação interna, isso é japa, isso é Smarana. Mas japa também significa contar. Ou seja, então por isso que quando você faz Smarana, quando você canta mentalmente, você tem que contar o número de vezes que você canta. Quando você faz Kirtan, você não precisa contar. Você não precisa cantar quantos Mahamantras você vai ficar contando quantos Mahamantras você canta. Não precisa, isso não precisa. Mas a gente canta, a gente tem uma japa que a gente conta o que a gente canta. Por quê? Porque é um voto que a gente faz em relação ao Guru, né? Então o Guru fala, você canta 64 voltas, você canta 32 voltas, 16 voltas, não importa. Então você vai contar. Então por isso é japa também. Então no Kirtana, quando você canta alto e canta na japa, você está contando, porque você tem um compromisso. Então você tem que cumprir esse compromisso. É a primeira coisa, cumprir o compromisso que você tem. E você tem esse compromisso com o Guru, com você mesmo. Você fala, não, eu vou me dedicar. Porque, por exemplo, você não se dedica para fazer tantas coisas, você não trabalha, 8 horas por dia, você não faz atividade física, você não recreia, você não come. Então, aí também a japa é o nosso alimento. Então, o santo nome é o nosso alimento. Então, é isso. É esse entusiasmo, entendeu? É essa necessidade que a gente precisa ter. Porque existem técnicas, tá? Você tem que estar com a coluna reta. É bom estar com coluna reta, é muito bom. Você tem que... Você pode falar que você bota um tijolinho embaixo para a sua coluna ficar reta, que talvez você não consiga ficar com a coluna reta, porque a gente não tem muito esse costume, né? Os ocidentais não têm costume de sentar, né? E, claro, os indianos para eles é mais fácil, né? Você não consegue controlar muito bem a respiração na hora que canta. Tudo bem, tem algumas técnicas também. É difícil ensinar isso, né, pela internet, alguma coisa assim. Geralmente a gente ensina isso. Você aprende, né, vendo uma pessoa cantar assim, de uma forma mais, usando a respiração diafragmática, né, quando você canta e não precisa ficar puxando o ar toda hora, você não perde tanto tempo, você se concentra mais. Tudo bem, isso é um aspecto só, né? Mas o mais importante é o quê? Que você tenha essa intensidade, um desejo mesmo de praticar. Isso é importante para a minha vida, é o mais importante. Então, se é o mais importante, é a coisa que eu faço até primeiro do dia. Então eu acordo e já vou cantar japa, né? Vou lá e 2 horas, eu não vou fazer mais nada. Depois eu vou pensar nas coisas que eu tenho que fazer. Isso é mais ou menos isso, né? Se você não faz isso, nunca vai melhorar. Nunca você vai melhorar no canto da japa. E a gente precisa melhorar, a gente precisa cantar, a gente precisa escutar, a gente precisa se absorver nisso. Ou seja, ter esse sentimento assim de isso é importante para mim. Na verdade é o mais importante. Qual é a característica do Bhakti? Qual é a característica do Sanatana Dharma? É o canto do santo nome. É você cantar. Então, por exemplo, quando a gente pega, Haridas Thakur, que é o nosso Namacharya, né? Imagina, é o professor do santo nome, ele cantava 192 voltas de japa todos os dias, imagina, todos os dias, 192, né? E ele pregava, ele é um exemplo, né? Ele mostra isso tudo pra gente, né? É através do canto do santo nome que você estabelece uma conexão com Krishna, entende? Então não adianta fugir disso. Não, eu gosto de ler o Bhagavad Gita, ótimo. Eu vou escutar uma palestra, ótimo. Vou escutar um Harikatha, ótimo. Vou estudar uns versos, excelente. Mas se você não cantar, não vai adiantar nada. Então tem que sentar e cantar. Como primordial é isso, sentar e
e cantar. Tirar 2 horas por dia para cantar todos os dias. Jai Gurudeva, muito obrigado. Vamos para a última pergunta. As perguntas que a gente não respondeu voltam na próxima live. Por favor, fale sobre o guru que vai vir ao Brasil agora, um Vishnupada Srila Bhakti-Vedanta Budaya Maharaj. Um Spasila Bhakti-Vedanta Budaya Maharaj Gurudeva, ele é discípulo de um Spasila Bhakti Pramoda Purusha Maharaj. Ele é um Vaishnava, assim, super elevado, né? Ele nasceu numa família Vaishnava, né? O avô dele, né? Madan Mohan, era um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Que ele um discípulo muito querido de Prabhupada Bhaktisiddhanta, é muito importante, né? Proeminente, né? E ele foi o Vartman Pradaksha Guru, né? De um espaço da Bhakti Vibhuti Budaya Maharaj. Significa o quê? Significa o guru que colocou linguagem, né? O guru que, ou seja, era o avô dele, sim, mas ele viveu numa família Vaishnava, ele cresceu numa família Vaishnava, né? Então o avô dele teve, acho que 26 netos, né? Uma coisa assim, e todos devotos, ou seja, e ele era um comerciante, o avô dele influenciou muito a vida espiritual dele, né? Então desde o início, Gurudeva ele foi assim, muito influenciado por essa força espiritual do avô dele, que conectou ele com vários discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então desde criança, o espaço da Bhakti Vibhuti Budaya Maharaj, ele tem uma conexão muito forte com os devotos. Ele conheceu o Swami Maharaj Prabhupada, Srila Sara Maharaj, conheceu, claro, um espaço da Bhakti Pramoda Purusha Maharaj, que foi o guru dele, né? Bhakti Daita Goswami Maharaj, Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, todos esses irmãos espirituais, né? De Swami Maharaj Prabhupada, de discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Gurudeva conheceu, os proeminentes, ele conheceu todos, né? E ele, no coração, sentiu que queria se iniciar com o espaço da Bhakti Pramoda Purusha Maharaj. Quando ele se inicia com ele, né? Ele acaba sendo o servo, né? De Gurudeva, né? Spasila Bhakti Pramoda Purusha Maharaj, ele serviu o Gurudeva assim, por muitos anos, ele tem um contato muito íntimo com o Gurudeva, né? E ele acabou assim, tomando sannyasi, né? Assim, rapidamente, né? Com 24 anos, 25 anos, uma coisa assim, ele tomou sannyasi, ele tomou a ordem de renúncia e foi depois eleito, assim, né? Escolhido como sucessor, né? De um Spasila Bhakti Pramoda Purusha Maharaj. E ele escolheu ele, falou, você tem que ir, você tem que pregar, né, para o mundo todo. Foi essa a missão que ele deu, dele pregar para o mundo todo. Então, por volta de 1996, 97, ele já começou a viajar para o mundo todo, né, América Latina, os Estados Unidos, Europa, a Ásia toda. Ele é um pregador, assim, ele é um Parivrajakacharia, ou seja, uma pessoa que está, uma personalidade que está viajando no mundo todo, derramando a misericórdia, né, de Krishna para todas as almas, né? Ele é um guru iniciador, ele inicia muitos discípulos, ele tem muitos discípulos, né? Mas o mais importante é a característica dele, que além disso ele está pregando, ele está praticando também aquilo que ele prega. Isso é o mais importante. Ele é um acharya, ou seja, ele é um professor védico. Significa que ele ensina com exemplo, não só com as palavras. Então, quando a gente vê o caráter dele, né? A humildade, a tolerância, né? Compaixão, né? Que ele realmente está distribuindo, né, a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu de uma maneira muito genuína, ou seja, não está se desviando, ele está representando o nosso, de uma forma assim, muito autêntica, o nosso Guru Varga, né? Ou seja, o ensinamento de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele é muito apegado a Prabhupada Bhaktisiddhanta, tem um apego extremo a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele segue essas instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta assim, fielmente, né? E assim, de distribuir a literatura Vaishnava e principalmente entendendo, né, mostrando, né, que é impossível você pregar a consciência de Krishna se você não pratica isso, né? Isso é impossível mesmo. Então você precisa, então quem tem vida prega, sem falar para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se você tem vida, você vai pregar. Você está vivo, então porque você está vivo, você consegue pregar, você consegue ensinar. E a gente só ensina com exemplo mesmo, né? Então ele vem ao Brasil, a gente é muito afortunado em recebê-lo, né? Recebê-lo em Vrindavan, em São Paulo, no Penedo, no Rio, onde, claro, ele tem, o tempo dele é bem limitado, né? E a gente resolveu concentrar essa visita dele mais em Vrindavan, para que todas as pessoas pudessem vir, ou seja, claro que também não é tão fácil chegar em Vrindavan, mas mesmo assim a gente quer fazer um grande festival com ele lá, ou seja,
escutar as suas palavras, uma pessoa assim, uma personalidade de grande sabedoria, né? Ou seja, eu como digo, é um Vijnana, um conhecimento realizado, não um conhecimento teórico. Claro, ele tem muito conhecimento teórico, né? Imagina, ele escutou tanto Harikatha, desde criancinha ele escutava, né? Os grandes acharyas, né, pregarem, ele aprendeu escutando, né? Ele aprendeu muito, tem uma vivência muito grande, né? Uma intimidade muito grande com o Gaudiya Vaishnavismo. Ele é muito assim, estrito, né, na sua prática, muito estrito nas suas práticas espirituais mesmo, né? Quando a gente vê ele cantando um Gayatri, quase 3 horas cantando um Gayatri, né? Um Gayatri que as pessoas cantam, sei lá, em 10 minutos, 15 minutos, ele demora 3 horas meditando ali, sem você ficar sentado ali e sem mexer o corpo, só mentalmente, Gayatris, né? Enfim. Isso ele recebeu de Guru Maharaj, assim, de Guru Deva, né? Assim, recebeu toda essa prática, né? E claro, está sempre aí cantando santo nome, você vê sempre com a japa, um acharya, uma pessoa que realmente ensina, por exemplo, quando a gente vai na Índia, a gente está em Bharatavarsha, a gente está em Mayapur, a gente está em Vrindavan, a gente vê as pessoas realmente muito respeito a ele, né? Respeito do que ele representa, né? Ele não é diferente de um Vispasara Bhakti Pramod Purusha Maharaj, é a mesma coisa, assim, no sentido que representa essa essência, representa, né, esse ideal, né? E as pessoas respeitam muito ele por isso, porque ele ele cuidou de Gurudeva, ele foi o servo pessoal de Gurudeva, como eu falei, por muitos anos, e através dele a missão cresceu muito, né? Ou seja, Gurudeva, ele quando ele tinha 90 e tantos anos, aí que ele foi ter uma missão. Gurudeva já tinha 90 anos, foi quando ele começou a iniciar discípulos, ter uma missão, ter um templo, né? Então, e eles não tinham nada assim no início, né? E foi o espaço da Bhakti Vibhuti Bhadanga Maharaj que colocou energia nisso, ou seja, a gente vai lá hoje, tem vários prédios, né? A missão em Mayapur, em Vrindavan, Jagannatha Puri, templos grandes, assim, bom, é realmente bem representativo, né? Não só em termos de estrutura física, mas em termos mais assim, de representação do Gaudiya Vaishnavismo mesmo. A gente pode dizer que ele hoje é um dos acharyas que mais representam o Gaudiya Vaishnavismo assim, de uma maneira mais estrita, de uma maneira mais ortodoxa, podemos dizer assim, né? E ele segue, né, esses princípios assim, de Prabhupada assim, com o coração mesmo, com o coração e alma, né? Então por isso a gente está fortunado de receber essa grande personalidade que representa Chaitanya Mahaprabhu. Jai Gurudeva, Jai devotos, muito obrigado por mais uma live dominical. Jai Om Vishnupada Paramahansa Paravaikuchara Statrashat Shishirimat Shila Bhakti Vedanta Puri Goswami Maharaj Jai Festival Transcendental em Vindabhumi Ki Jai. Estão todos convidados a vir em Vindabhumi. Contacte com os contatos. Hare Krishna. Acho que... Sem planejar.